Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Paola Hauser e esse aqui é o Podcast, o meu novo podcast que eu preparei com muito carinho para vocês, muito amor. Faz muito tempo que eu tô esperando fazer um programa. Tive várias ideias, mas sabe como que é? A gente sempre fica esperando o melhor momento, esperando a perfeição e às vezes o negócio não sai do papel. E aí acabei criando esse podcast, que vai o meu nome, Podcast, para a gente conversar toda semana. Sei que vocês devem estar pensando aí que, nossa senhora, a Paola vai falar de tributo no podcast, não acredito. A ideia é não, claro que não é falar só de tributos, mas obviamente eu vou falar muito de imposto, né, gente? Porque eu respiro isso todos os dias. Mas a ideia desse podcast é ir para uma coisa mais empresarial, mais de gestão de empresa, gestão de pessoas, gestão de negócio e gestão nossa como pessoas, né? Quando eu falo pessoas, é pensando no eu SA também, tá? Então, esse é o nosso primeiro episódio. Espero que vocês fiquem aí comigo e curtam bastante. E eu vou falar para vocês o que a gente vai tratar nesse primeiro episódio. Eu trouxe uma pessoa simplesmente maravilhosa, que não poderia ser outra pessoa, até me arrepia falar dela. Antes de apresentar ela, eu quero falar sobre o tema que a gente vai falar. A ideia nossa é ir para um lado um pouquinho mais de família, tá? Direito empresarial e direito familiar, que é onde ela atua. Mas a gente vai conversando e vocês vão entender um pouquinho mais qual que é o nosso propósito desse programa de hoje. A pessoa que eu trouxe hoje, então, ela é advogada, ela atua com direito da família e direito previdenciário, principalmente com o público feminino e de vulneráveis. Ela tem atuação também em demandas cíveis, em geral, cobrança de dívidas e etc., indenizações. Ela é fundadora do escritório que leva seu nome, o escritório com atuação 100% no digital, ótimo, né, para gente que vive aí no mundo digital. E ela é voluntária, gente, de um programa muito, muito, muito legal que eu acompanho também, que se chama Justiceiras. Justiceiras é o canal oficial é o Instagram, mas ele é um programa que ajuda mulheres que passaram por algum tipo de abuso, tá? E ela faz um trabalho de voluntariado lá, orientando de forma jurídica mulheres de todas as idades, né, que sofreram algum tipo de violência familiar. Nossa, o currículo dela aqui é muito grande, eu até quero dar uma resumida. Mais uma coisa, ela é cozinheira profissional também, quase terminando aí, chefe de alta gastronomia junto comigo. Ela já fez vários cursos de mediação e oratória, praticante de yoga, que eu acho que é super importante falar disso também, e é defensora e parte da comunidade LGBTQIAPN+. Quero chamar ou apresentar para vocês a minha amiga do coração. Eu trouxe ela porque ela é simplesmente maravilhosa e também porque ela é minha amiga, a doutora Fernanda. Oi! Nossa, perdeu o fôlego. Perdi o fôlego, muito grande esse currículo, Para seu resumo. Pois então, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com você, enquanto amiga, enquanto mulher, né? Ocupar essa cadeira hoje em dia é uma honra pra gente, apesar de ser o nosso lugar de mérito, né? E fico muito feliz de estar aqui com você nesse momento. Fer, eu fico muito feliz também, super honrada de você ter aceitado, já de pronto, né, esse meu convite. E, gente, vamos começar. Fer, eu anotei várias coisas aqui, eu tô com uma colinha, sei que você também tá com a sua colinha aí, mas vamos fazer um bate-papo, igual a gente faz nos nossos cafés. A gente faz café, gente, a gente faz, às vezes, um café podcast, só não tá gravando lá, né? Uma pena, né? Podia estar gravando. Podia estar gravando. Já elimina o trabalho. Seria mais fácil, menos formal. Exatamente. Fer, vamos falar do teu trabalho de voluntariado no Justiceiras, que eu acho que é legal, porque envolve o direito da família, né? Envolve esse direito familiar, envolve direito empresarial, muitas vezes. Então, a gente queria que você falasse para as pessoas, explicasse o que é Justiceiras e como que você atua junto com essas mulheres lá. Muito bem.
Então, o Justiceiras, ele é um projeto criado pela doutora Gabriela Mansur. Ele surgiu na pandemia porque os casos de violência doméstica estavam aumentando drasticamente. Essas mulheres, elas não tinham para onde ir, né? Infelizmente, é uma realidade no Brasil. O lugar onde elas mais sofrem é dentro de casa. Então, na pandemia, todos nós isolados não tinham o que elas fazerem. A doutora Gabriela, na época, se eu não me engano, ela ainda estava no Ministério Público, recebia inúmeros pedidos de ajuda, pegou um número de WhatsApp pessoal dela e começou a atender essas mulheres. Então, surgiu durante a pandemia, tem essa pegada digital, e é o que se mantém. Então, como que funciona o projeto, né? O canal oficial é no Instagram, mas hoje em dia tem várias parcerias. Então, eu sou vegana, né? Não consumo, mas quem toma leite tem na caixinha do leite o emblema do Justiceiras, justamente para ter esse acesso, para elas terem um canal. Elas preenchem, essa mulher que está passando por qualquer tipo de violência ou alguém que conheça ela e queira denunciar, pode preencher esse formulário no lugar dela. Nesse formulário tem N descritivos do que está acontecendo, uma palavra-chave que a gente pode se comunicar com ela, porque muitas vezes o agressor tem acesso, né, ao celular dela, ela não tem uma privacidade. Então, ela pode criar uma palavra-chave, a gente envia a palavra-chave, só conversa com ela se ela está se sentindo segura. Mas como que funciona, né? Eu sou da parte jurídica, mas existem também as psicólogas, assistentes sociais e a equipe de apoio, né? Que é uma amiga. Então, a partir do momento que ela preenche esse formulário vai para uma equipe de encaminhamento, a equipe de encaminhamento cria uma mini equipezinha que vai atender essa mulher. Nós conversamos entre nós, mas cada uma atende ela particularmente. Então, vai uma advogada, uma psicóloga, uma assistente social e uma amiga falar com ela especificamente sobre aquilo que está acontecendo. Na área jurídica, eu forneço só a orientação. Então, é um projeto voluntário, a gente não aceita causas de lá de dentro, mas fornece para essa vítima todos os canais que ela precisa, de defensoria pública, de OAB, para pedir um advogado dativo, né, que é o advogado que não precisa ser pago, quem paga é o Estado. E daí, em cada área vai cuidar dela de um ponto específico. Então, a assistente social vai preencher uma ficha de encaminhamento, vai indicar para ela onde que é o CRAS, ou a delegacia da mulher, para ela poder ir, ter todo esse apoio do Estado, que hoje em dia tem, né, órgãos específicos para cuidar de nós. Legal. Fer, e como que você chegou no Justiceiras? Olha, eu não me lembro, assim, especificamente como foi, assim. Eu sempre olhei muito para essas causas femininas, né? A minha família tem um histórico, felizmente ou infelizmente, é muito comum, né, de todas nós, mas a minha família tem um histórico de violência familiar contra a mulher muito presente. Então, são causas assim que me tocam muito e eu sempre estive envolta, né? Já trabalhava com direito de família e acho que foi um caminho um pouco natural, né? Entendi. Eu tô perguntando isso porque, como você atende direito familiar, você já dentro do direito familiar, você também já vê, provavelmente, situações. Não sei se a gente pode chamar de abuso, eu acho que a gente pode entrar nesse assunto agora, que acho que é legal. Situações de abuso, vou chamar de abuso. Porque né? É abuso. Situações de abuso dentro de uma empresa familiar, vou colocar isso. Uhum. Nesse sentido, talvez. Faz sentido, porque no Brasil, 90% das empresas são familiares, né? Esse é o dado que a gente tem pelo IBGE. Então, é muito expressivo, né? Desde as maiores, lá vai Latam e etc., até aquela empresinha de bairro. A Latam era familiar, né? Até ser vendida, enfim, para um outro grupo. A gente vê acontecendo muito, assim. Essa semana, inclusive, eu atendi, né? Não posso, por uma questão ética, dar detalhes, né, que identifiquem a pessoa, mas vamos colocar em termos, assim, genéricos, né? Atendi uma mãe solo, né? Ela cuida do seu filho sozinha.
E até fiquei impressionada, assim, porque é jovem, sabe? Eu me impressiono com pessoas que nasceram depois dos anos 2000. Meu Deus, você já tem filhos? Como assim? E ela tá tendo muita dificuldade de educar o neném, né? Ele tem 3 anos, porque por dificuldades na ideologia entre ela e o genitor. Então, ela tenta cuidar dele de uma forma sem identificar gênero, né? Deixa brincar com qualquer tipo de brinquedo, Barbie, etc. Mas o pai é totalmente contra. O que você comentou das empresas familiares, geralmente essas empresas elas são criadas, né? A gente não tem uma cultura de planejamento, então geralmente a pessoa sai da empresa, pega a rescisão, usa o dinheiro da rescisão, monta a empresa, todo mundo da família vai ajudar porque todo mundo vai ser beneficiado. Mas no final das contas, quando a gente acaba recebendo esses casos, geralmente a empresa estava só no nome do homem, a mulher não participa do contrato social, então ela é como se fosse do lar. Raramente fazem contribuições para a Previdência Social. Ia falar isso. Então, elas ficam completamente dependentes, né? E não vai muito longe. Eu sou casada há 3 anos. Fazem menos de 3 anos que eu declaro o meu imposto de renda sozinha, como se eu não fosse dependente do meu esposo. Né? Então, é uma cultura que ela tá tão nos mínimos detalhes que acaba abrangendo todas nós. É verdade. E a declaração em si, parece que é uma coisa tão boba, né? Você falar isso. Ah, mas é só uma declaração. Mas é a alforria, né? Que a gente falou. É uma liberdade, uma carta de liberdade. Beleza. A gente falou isso. Então, de fato, a gente tem eu, como contadora, né, posso falar que a gente tem empresas que, de fato, abrem sem nenhum tipo de planejamento, a maioria das empresas. Porque a gente não aprende, né, a ser empreendedor, a gente não aprende a fazer um plano de negócios, e aí, a não ser que você conheça um contador, ou você queira contratar um antes de abrir, você vai ter o teu desenho ali estruturado. Senão, você não tem. E aí, a pandemia aconteceu bastante isso, as pessoas foram lá, pegaram a rescisão dela e abriram uma empresa. Mas vamos pegar empresas antigas, familiares. Hoje a gente tem mais informação. Então, as mulheres, elas... entendo eu, claro que cada um vive no meio da sua bolha, né? Então, a gente não pode falar da bolha do outro. Mas a gente tem mais informação, então a mulher ela pode cobrar ser, de repente, registrada ou ser sócia da empresa. Eu tenho uma amiga que tem empresa junto com o marido dela. São 2 restaurantes, inclusive. E ela é registrada como funcionária, em vez de ela ser sócia dele. Olha aí. Por que disso, né? Por quê? Não tem motivo. Não tem. É uma questão estrutural. É uma questão estrutural. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. Agora que você falou, eu lembrei dela. Vai ligar pra ela daqui a pouco. Eu vou ligar pra ela e vou mandar ela tirar esse contrato social. Mas é exatamente isso, sabe? A minha família, o meu pai tem empresa. O meu pai tem empresa. Na verdade, minha mãe também tem. A minha mãe está no contrato social desde sempre. Mas faz pouquíssimo tempo que ela recolhe o INSS. Então, ele já está aposentado há algum tempo, mas ela ainda vai ter que se aposentar por idade. Que, querendo ou não é uma aposentadoria programada, né? Que teria ali uma chance de uma renda um pouco melhor. Mas são várias, assim, questões. Eu tive um caso que a gente está tentando resolver até agora, junto ao registro de imóveis, que eles têm, assim... a minha cliente tem em torno de uns 50 anos. Eles se divorciaram, foi um divórcio consensual, amigável. A única coisa que eles tinham para partilhar era um imóvel. E ele foi fazer a vida dele no Brasil, enfim, e ela continua aqui, né, na cidade, deixou o imóvel com ela. A gente está tendo uma dificuldade tremenda, assim, está demorando muito para conseguir regularizar essa partilha, porque na época, quando os dois juntos, já casados, com união parcial de bens, compraram esse terreno, só o nome dele ficou incluso na matrícula do imóvel. Então era fulano de tal, nascido tal, tadana, casado com fulana, sob regime tal de comunhão de bens. Beleza, ficou só no nome dele. Então o que a gente está tendo que fazer? Primeiro incluir, porque existe o princípio da continuidade registral. A matrícula do imóvel ela é como se fosse um prontuário de um paciente. Todos os donos que passam por aquele imóvel ficam ali constando.
ela não estava como dona, ela estava como esposa. Então, agora a gente vai ter que retificar essa matrícula para incluir o nome dela como adquirente junto com ele lá naquela época, para daí sim justificar que tenha sido feita uma partilha. Engraçado que já é um modelo de casamento que a gente já considera que é metade, né? Pois Não é verdade? Já é metade, mas precisa ter tudo isso amarrado. Precisa ter tudo isso amarrado. Tá, então eu vou entrar numa pergunta aqui que tem a ver com isso. E aí depois a gente vai entrar na questão do que eu tinha falado antes. A gente está num ambiente corporativo. Vamos pensar dessa minha amiga aí. Um ambiente empresarial que o único dono é o patriarca, né? O homem. Mas a mulher trabalha junto, registrada ou não registrada. Isso eu acho que não faz diferença. Mas aí acontece ele trai ela quer se separar, e aí acontece um divórcio não consensual. Litigioso. Que direitos que ela tem como não sócia da empresa? Claro que a gente fala que regime de comunhão parcial de bens, eles vão dividir, certo? A empresa pela metade. Mas vamos pensar assim, a empresa ela pode ter um valuation enorme, a gente pode fazer uma avaliação da empresa, ela valer muito mais do que está dizendo que vale ali, se for só fazer o registrado sabe? Na declaração dele. Ele, de repente, pode esconder os números contábeis, porque ela não conhece contabilidade, ela não entende do balanço, então... Ela não faz ideia de quanto essa empresa vale. Ela não faz ideia de quanto a empresa vale. E ela faz o quê? Geralmente ela não faz ideia de quanto é o faturamento, ela não faz ideia de quanto ele ganha. Ontem teve uma palestra do IBDFAN que eu estava participando, tive a honra de participar, com a doutora Renata Toledo. Ela tem uma tese de doutorado maravilhosa que é sobre violência patrimonial. A violência patrimonial, ela está elencada como um dos tipos de violência pela Lei Maria da Penha. Mas existe um gap muito grande hoje em dia na forma como a gente aplica isso, no entendimento do senso comum. A gente não tem respaldo educacional para conseguir identificar que isso que essa mulher passa é uma violência patrimonial. A gente deveria ficar indignado com o fato dela ser funcionária registrada CLT da empresa em que ela, na verdade, é sócia. E daí, quando eles se separam, até a gente conseguir uma medida efetiva para que os reais números dessa empresa venham à tona para convencer o magistrado, o magistrado é o juiz, né, que vai ter que analisar esse divórcio litigioso e se convencer de que, olha, está tendo uma ocultação de patrimônio. Até acontecer isso, ele já transferiu para o nome de terceiros e a gente não consegue provar muitas vezes. Eu tenho um caso essa semana que eu peguei que o carro deles estava quitado só no tempo em que ela descobriu uma traição e está pedindo o divórcio depois de 20 anos de casamento, ele refinanciou o carro. E esse dinheiro vai parar onde? Até a gente conseguir uma liminar para que esse bem fique bloqueado. Como é que a gente mostra para o juiz e prova para o juiz que esse bem está se desfazendo? Se ela não tem acesso ao banco? Se o nome dela não está no contrato do carro? Mas assim, ó, eu tô vendo que você tá mega indignada. Eu também tô, mas sabe o que eu tô pensando? Ela nunca vai atrás. Mas ela geralmente não vai atrás. Sabe geralmente. Por quê? Porque no dia que ela for lá e falar assim, escuta, eu quero ser sócia dessa empresa, o marido vai achar estranho e aí vai acontecer uma briga. Vai. E sabe, eu acho que a gente pode também abrir não só para uniões heteroafetivas, porque eu atuo com casos também que são homoafetivos e acontece. O que a gente tem aí, infelizmente, é um problema de afeto, entende? Não é só 2 casos que eu já atendi no pouco tempo que eu tenho de carreira, enquanto advogada formalmente, né, pela OAB, de relações entre 2 meninas, em que uma delas
pega a rescisão, abre um negócio. E coloque o seu nome aqui no negócio porque eu preciso, vai facilitar a tributação, vai facilitar o bom andamento do negócio. E daí elas veem isso como uma forma de amor, como uma prova de amor. Porque que argumento você dá para uma pessoa? Vamos supor que a relação ainda está tudo bem. A gente não está falando de uma separação, a gente está falando de uma relação normal. Vai fazer um lanche, olha, eu estou abrindo aqui minha empresa, posso colocar no seu nome? Porque no meu eu estou recebendo seguro-desemprego. Isso acontece, gente. É verdade. E daí a gente, enquanto mulher e enquanto ser humano, a gente não tem essa educação de se amar e se gostar para olhar para a pessoa e falar, olha, desculpa, mas isso que você está me pedindo é pedir demais. Se eu fizer isso, não é uma prova de amor, é uma prova de dependência. Eu acho que você não quer uma pessoa pela metade com você, né? É difícil. É difícil. Gera desgaste na relação, gera ruído, né? É difícil. Eu fiquei até aqui pensando, o que eu vou falar depois disso? Eu ia falar assim, eu ia, na verdade, perguntar claro que a gente tem a relação, né, homoafetiva que também tem o abuso, mas eu vejo, talvez, né, na minha bolha, também vejo isso muito mais no relacionamento hétero. Aí eu ia falar pra você ia perguntar, por que a mulher faz isso? As nossas mães não sabem cuidar do dinheiro, né? Então, as nossas mães aceitam não entender nada do imposto de renda. Absolutamente. Elas nem gostam, às vezes, de falar sobre isso. Falar de rendimento. Quanto que a empresa está faturando? Não é uma coisa que ela vai perguntar, porque não é uma coisa que passa pela cabeça dela, porque ela não tem repertório para passar pela cabeça dela. Então, como que ela vai... Em que momento que ela vai pensar quanto que a empresa está faturando? Ela quer saber se ela tem dinheiro para fazer a compra do mercado, por exemplo. Né? Porque ela é dependente emocionalmente, né, na maior parte das vezes, e dependente financeiramente desse dono dessa empresa. Ou dona dessa empresa, não importa. Mas de quem criou o negócio. Né? Então, ela não tem ela não tem a liberdade, ela não tem repertório. Eu vou falar que a gente não... Às vezes falta o repertório. De ir lá e falar assim, escuta, quanto que a minha empresa fatura? Ou quanto que essa empresa fatura? Será que a gente não pode fazer alguma coisa para economizar? Então, na verdade, olha como perde o sócio, né? A outra parte perde uma pessoa que pode ser parceira, incrível, para ajudar a gerir um negócio. Exatamente. Porque a mulher tem uma visão diferente do homem no negócio, né? Uma gestão de pessoas muito, muito diferente, porque a gente já nasce com um negócio meio de mãe. Eu não sou mãe, provavelmente não vou ser, mas assim, a gente tem uma coisa assim, né? A gente é educada para servir, né? A gente já foi educada, é cultural, né, na verdade. Não é biológico. Fizeram a gente acreditar que era biológico. Eu já dei a falar que era biológico. Mas aí que tá, sabe? Fizeram a gente acreditar que a gente tem menos capacidade. Mas a gente tem tanta capacidade quanto. E assim, essa mulher que você comentou, né? Essa situação hipotética, assim, além dela não ter repertório, às vezes falta força vital, né? Porque num dia dessa mulher, quantas coisas que ela faz em 24 horas? Ela cuida da gestão da casa, ela cuida de todas as organizações, desde lavar a roupa até fazer a comida. Eu conheço várias mulheres que não são as nossas mães, que têm mais ou menos a nossa idade, que cortam a comida para dar a comida pronta, cortadinha, pro seu parceiro, entende? Então ela tá tendo que gastar uma energia para fazer o prato dela, fazer o prato da criança, fazer o prato do esposo, alimentar a criança, alimentar o esposo, lembrar de pagar a conta, a outra criança, lembrar de estender a roupa, lembrar de fazer o trabalho dela, se preocupar com a roupa que ela vai sair, porque se ela sair com uma roupa que seja muito curta, vão falar alguma coisa, se ela sair com uma roupa que ela precise... Enfim, a gente precisa se preocupar com muito mais coisa desde pequena. É verdade. Né? Então, se a gente vai dar um passeio numa loja de brinquedos, a gente vê que os brinquedos das meninas, eles são voltados para que a gente tenha responsabilidade. Ai, vamos brincar de casinha. Ai, vamos brincar
de fazer compra no supermercado. E daí os meninos estão brincando de quê? Eles estão brincando de carrinho, de ser super-herói, de dinossauro, e exercendo a imaginação e criando conexões neurais relacionadas a isso, que fazem com que eles sejam mais corajosos, enfrentem, tudo mais. Mas não, a gente tem tanta capacidade quanto. Bom você tocar nesse ponto aí de coragem. Por quê? Já que a gente está falando desse assunto da mulher, enfim, né, abuso e tal, você acha que... claro que hoje a gente tem um número muito grande de mulheres que passam por algum tipo de abuso. Na verdade, deixa antes de eu fazer minha pergunta, eu até trouxe o texto da Lei Maria da Penha aqui, porque eu mesma já usei a Maria da Penha. Não me orgulho, ou me orgulho, não sei, né? Porque a gente fica com vergonha, na verdade. Então, as mulheres, elas têm vergonha de sofrer algum tipo de abuso. Vergonha da família, do que vão falar, dos amigos. Como assim? Eu sou independente, eu sou estudada. Como que eu me deixei fazer isso? Né? Então, eu me vi bastante nessa situação. Aí, eu trouxe, porque eu queria falar de um assunto aqui também importante. Na Lei Maria da Penha, lá no artigo 7º, ela fala sobre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fala de violência física, que, né, o que a gente entende de fato que é violência. Porque assim, eu tô marcada, nossa, meu olho tá vermelho, tá roxo. Violência física, eu sei que é violência. Aí ela traz violência psicológica, mas não tô marcada. Ninguém tá vendo. Então eu não consigo muitas vezes provar. Violência sexual, que também eu consigo provar em alguns casos. Violência patrimonial, que é o que a gente falou aqui. Violência moral. Aí eu quero puxar aqui para violência psicológica, que entrou na lei. A lei é de quando? Você lembra a data dela? Não lembro. Não lembro, mas a violência psicológica, ela entrou em 2018. Então é muito recente. Não tinha. E aí, ele fala que é qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudique o desenvolvimento, que vise degradar comportamento, ou controlar as ações, comportamento, crença, decisões, etc. Então, é uma manipulação, uma manipulação. E aí, eu vou falar para você, quando eu fui na delegacia pedir socorro pela Lei Maria da Penha, eu não tinha nenhum abuso físico. E aí até eu lembrei aqui, estava conversando com você antes, de uma série que eu assisti faz pouco tempo, que está no Netflix, Maid. É faxineira. Acho que é faxineira, né, o termo dela. E a guria, ela é uma minissérie, na verdade, são 10 episódios. Ela mora num trailer com um cara que ela não é casada, mas é pai do filho da... Ela tem relacionamento com ele. Não é casada no papel. E ele bebe e é agressivo fisicamente. Agressivo, nunca bateu nela. Mas ele joga as coisas, ele quebra a parede. E ela, em algum determinado momento, fugiu daquele lugar. Fugiu dentro de um carro e aí aconteceu várias coisas. Aí a trama acontece e tal. Só que ela, quando ela vai fugir, ela não tem dinheiro para nada. Então ela vai num lugar, não é uma delegacia, é um lugar como se fosse uma assistência social dos Estados Unidos. E lá eles direcionam você para os lugares. Ela foi umas 2 vezes lá, assim, no início. Na primeira vez que ela foi, a pessoa que atendeu ela, a assistente social, falou: tem uma casa para mulheres que sofreram um abuso. Ela falou: não, mas eu não sofri abuso. Eu não vou. Daí a pessoa que atendeu ficou assim, não quis, né? Não quis discutir, ele deixou. Aí ela foi de novo. Daí com outro problema e tal. Que daí ela voltou para casa, aconteceu um monte de coisa tudo de novo. Que daí a pessoa volta, né? A pessoa sempre volta. E aí ela voltou nesse lugar e a assistente social falou de novo: tem uma casa que você pode ir para mulheres que sofreram abuso.
E ela fala, não. E aí tem programas do Estado que ajudam essas mulheres. Ela falou, não, deixa isso para quem sofreu abuso de verdade, ela falou. E essa coisa ficou muito na minha cabeça, assim. Deixa isso para quem sofreu abuso de verdade. Daí ela falou assim, o que é abuso de verdade? Daí a personagem falou, quem me apanhou, eu nunca apanhei. Aí ela falou, a assistente social falou, e o que é um abuso de mentira? Aí é exatamente o que está escrito aqui. Abuso de mentira é uma ameaça, é uma coação, era a palavra que eu estava procurando. É coação. Um abuso de mentira é difamação. E aí, até um abuso de mentira é uma destruição do teu bem, que aí é um abuso patrimonial aqui, né? Uhum. Isso é um abuso de mentira. Então, a gente não está acostumado... a gente não tá, na verdade, educado para entender, né, o abuso de mentira. Vou chamar assim. E aí, quando eu fui na delegacia, a assistente social falou que não podia fazer nada. Falou para mim. Porque eu não tinha sofrido nenhum abuso. Ela me falou. Eu falei, eu sabia que eu tinha, porque eu li a lei. Uhum. Eu sou contadora, mas eu leio lei. Eu vou lá, leio lei para entender o que tá acontecendo. Eu falei, cara, é isso aqui que tá acontecendo, eu vou lá. E ela falou, não dá pra fazer nada, toma aqui uma cartilha pra você ler. Eu falei, gente, eu tô sendo perseguida, enfim, tal. Saí de lá muito chocada, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu, né? Vou ficar assim, me sentindo ameaçada. E aí eu tava com um advogado, amigo meu, ele falou, não. Eu falei, cara, vamos embora, porque aqui não fizeram nada. Porque eles não deixam entrar com o advogado pra falar com assistente social. Então, assim, ó, assistente social não entende o que é violência que não seja de verdade, uma violência física. Uhum. É gritante, né? É o que a gente conversou agora há pouco. Falta educação. Então, assim, essa violência de mentira, esse abuso de mentira, ele é abuso. Eu até citei agora há pouco, né? Mas vou citar de novo, porque ela explicou, assim, brilhantemente, tá para publicar o livro dela agora, que é a doutora Renata Toledo. Toda vez que a gente é menosprezado, diminuído, que toda semana uma pessoa que você ama chega pra você e fala que você é burra, que você é louca, que isso que você tá falando não é verdade, que não tô te ajudando porque tô cansado, é papel seu, é coisa de mulher fazer isso. Isso vai diminuindo a pessoa, vai causando danos psicológicos verdadeiros, causa uma lesão no cérebro, uma lesão de verdade. A gente tem uma cultura, e a gente não é da área da psicologia, então não quero aqui entrar nisso, né, para não ter nenhum erro, assim, mas essa coisa do acompanhamento psicológico é também algo muito recente. Antes existia todo um entendimento de que eram pessoas que tinham menos valor quem fazia terapia, né? Então, a desinformação é um grande mal. Porque se a mulher já está passando... Eu não tenho certeza, mas aposto que não foi de um dia para o outro que você resolveu ir até a delegacia, né? Nossa, passei por isso agora, já vou lá amanhã, pronto, já resolvi. É uma coisa que ela vai indo no tempo, porque não começa com uma gritaria. Começa com um xingamento aqui, daí uma diminuição da tua autoestima ali, e daí vai te afastando dos seus amigos, e daí você vai perdendo a vontade de conversar com as pessoas, e daí você não se sente mais tão bonita, e daí isso vai minando a energia vital da pessoa de um jeito que quando essa mulher chega na delegacia, ela não tem condição de falar, o que é isso? É claro que eu sofri um abuso. Eu tô sendo perseguida. Se você estivesse sendo perseguida, você faria o quê? Toma cartilha? Vai ler. Como assim? Foi. Entende? Então, assim, sempre que sai alguma notícia falando, e infelizmente os números sempre aumentam, né? As pessoas, elas comentam muito assim, mas por que essa mulher não sai disso? Gente, ela não tá vendo o que tá acontecendo?
ela tá vendo, ela tá sentindo e ela tá sofrendo. Então, enquanto você está julgando essa mulher que ela, nossa, por que ela simplesmente não pega as coisas dela e vai embora? Ela tá num estado de sofrimento. Ela não entrou, ninguém entra num relacionamento para sofrer, né? A gente entra por afeto. E de repente você se vê ali do lado de uma pessoa que só te faz mal, e te faz mal nesse nível de você perder a vontade de viver. Não dá para simplesmente sair, porque isso diminui a capacidade de tomar decisão. Diminui, é verdade. Diminui. Eu ia perguntar assim, por que que a mulher não sai disso, né? Por causa de todas essas coisas que você falou. Sabe o que que eu queria que você falasse? Nossa, eu anotei um negócio da série aqui, cara. Depois eu vou falar disso. De outra série que eu assisti, que eu nem lembro o nome mais. Eu queria que você falasse, sabe o quê? Por exemplo, você atende as mulheres que passaram por violência lá no Justiceiras. Então, você faz uma orientação para elas verbal da justiça, né? Do que elas têm direito. Você consegue falar pra gente? Pensar em algum caso assim, ó, se acontecer isso, o que a mulher tem que fazer? Onde que ela tem que ir? Quem que ela tem que procurar, sabe? Uma coisa prática. Para ela saber se direcionar. Então, assim, ó, hoje em dia, metade de agosto eu tive na OAB aqui e a gente teve uma palestra sobre direito de família e direito empresarial, assim, as comunicações. Uma coisa que é bem importante ela se preocupar é em produzir prova. Claro, ali no momento que está passando por tudo isso, raramente a gente tem o sangue frio de pegar um celular e fazer uma gravação, né? Fazer uma gravação do áudio sem a outra pessoa perceber. Isso tem autorização legal para ser feito. Posso te fazer uma pergunta, então? E uma mensagem no WhatsApp. Um áudio que foi enviado pra gente no WhatsApp. Uma prova? É uma prova. Tudo que tá no WhatsApp é prova. Tudo que tá no WhatsApp é prova. Tá. Claro, né? O mais certo, o ideal é fazer uma ata notarial disso. O que é uma ata notarial? É um documento que quem faz é o responsável do cartório. Ele abre o seu celular, então ele tem fé pública. O que isso quer dizer? Que é uma pessoa que a palavra dela tem mais força do que uma palavra de uma pessoa comum. Porque ele vai ser responsabilizado caso aquilo ali não seja verdade. Então, ele abre, faz esse documento no cartório, falando exatamente o que está acontecendo ali naquela conversa de WhatsApp. Tirar print, exportar as conversas que tem com o agressor ou a agressora. Não se calar, então sempre estar conversando com os outros, denunciar. O 180 é um canal de denúncia que não só quem está passando pela agressão pode usar, mas também conhecidos, anonimamente. Já aconteceu uma vez, esse ano inclusive, uma amiga minha me mandou mensagem assim de madrugada. Olha, tá uma gritaria no apartamento de cima, eu não sei o que tá acontecendo, não sei o que fazer. Eu posso fazer alguma coisa? Pode. Denuncie. Se não conseguir no 180, liga pro 190. Denuncie, não se cale. Porque a nossa tendência é ir murchando, igual uma plantinha, né? Mas existe um ditado, né? Popular. Ai, péssimo. Briga de marido e mulher não se mete a colher. Mete a colher, sim. Pode meter tudo. Vai com tudo, sabe? Porque é essa cultura que cria esse tipo de ditado que só aumenta a violência pra gente, né? Então, faz prova disso, não se cala, tenta ser titular de tudo que é de vocês. Então, olha, vamos colocar esse carro no nome dos dois. Ah, não, é só para deixar mais organizado. Fala que tá querendo ser organizado. Ah, mas você não confia em mim? Não é por isso, é só pra gente ter isso daqui mais facilitado, caso a gente precise. Não precisa criar uma briga. Ai, mas você não tá vendo o jornal? Olha aí, você tá me abusando. Não precisa. Respira. Até porque, no caso de um falecimento, é bem mais fácil. Exatamente. Né? Exatamente. Você tinha me perguntado também sobre essas mulheres que acabam estando assim como empresárias e tudo mais, né?
muitas das minhas clientes, elas não se preocupam em contribuir para o INSS. Uhum. E daí, quando engravida, quando tem alguma doença, não precisa pensar só na aposentadoria lá na frente. Vai contribuindo. Contribui pelo mínimo possível que você conseguir, mas faz isso por você, sabe? É um cuidado. Porque depois, quando precisa, geralmente, se os bens estão no nome da outra pessoa, se tem bens, e se eles existem, eles estão no nome da outra pessoa, os dois se separando, você vai ficar desabrigada. E a dependência econômica é comum, né? Muito. Já é comum. Aí você já não contribui com o INSS. Tá trabalhando de graça na empresa, vamos chamar assim, né? E aí você não tem direito, sai sem, né? Sem dinheiro agora. Não é, eu tenho direito, eu vou ter direito. Vai. Mas eu vou ter que contratar um advogado. E aí, quanto tempo que eu vou demorar para receber tudo isso? Quanto custa, né? Contratar um advogado. Custa, exatamente. E daí, infelizmente, se vai ali se socorrer de uma defensoria pública, eles trabalham com uma carga enorme de processos. E eles não conseguem dar o mesmo atendimento que um advogado particular forneceria. E daí, às vezes, precisa de uma resposta na hora. Olha, eu fiquei sabendo aqui agora que ele está vendendo o nosso carro. Ou já vendeu. Exatamente, exatamente. Porque se não tá no meu nome, Você não pode fazer nada. eu não posso fazer nada, porque daí, beleza, eu saí de casa ou alguém saiu de casa Uhum. e eu não preciso assinar nada para ser vendido, para ser transferido. E hoje em dia, transferir empresa, né, de nome não demora tanto tempo assim. Antigamente demorava meses, agora é 2 semanas você faz tudo. Uhum. Tá. Então, nesse caso, quando acontecer isso, a primeira coisa que a mulher tem que fazer é procurar um advogado ou uma advogada. O ideal é que procure. E, de preferência, um especialista. E já tenha provas também de que ela fazia parte daquilo. Organiza tudo. Então, assim... Tem que ter alguma documentação. O que eu falo para os meus clientes? Antes de fechar até, quando a gente está ali naquele atendimento inicial, só para eu poder entender, né? Olha, eu vou te passar uma lista de documentos que você fechando comigo ou você fechando com qualquer outro advogado, você vai precisar organizar tudo isso. Já tem organizado. Claro, a gente não tem costume, né, de ter as coisas tão organizadas assim. Mas na hora que os problemas eles começam a acontecer, tira um tempo para fazer isso, né? Muitas dessas mulheres, elas não fazem ideia que o marido tem um CNPJ no nome dele, que ele ganha muito mais. Eu comecei a fazer um atendimento com uma faz umas 3 semanas. E ela falou assim, ele tem filho menor, né? Vai pedir pensão alimentícia. Eu perguntei, quais são os rendimentos dele? Ela, olha, eu acho que ele ganha em torno de 3 salários mínimos. Falei, maravilha. Vai atrás da documentação e tal. Aí ela me ligou essa semana. Sabe quanto ele ganha? Quanto? Ele ganha 18 mil reais. Isso é uma violência patrimonial. Porque ela não sabia. Ela não sabia. Ela não fazia ideia que a família dela era de uma classe média alta. Pode dizer que é alta? Já. Então, imagina, ela não fazia ideia. Daí eles se separam. Toda a renda continua ficando com ele. Porque ela ganha um salário mínimo. E daí? E agora ela tem que cuidar sozinha do filho. E só o aluguel já dá 2 salários mínimos. E dependência econômica. Tá, e assim, ó. É muito comum... Aí eu não sei se você já viu o caso assim. Se não viu, não tem problema. Mas eu já vi, né? Eu, como contadora, já vi empresa de vários tipos. A empresa estava no nome da esposa só por questão de tributação, planejamento. Só que a empresa está cheia de dívida. Lógico, você já viu, sim. A empresa está cheia de dívida. E aí, beleza, se separaram, mas a empresa está no nome dela. E a dívida tributária, dívida de fornecedor, ela vai ter que pagar. Né? Então, perante os credores, vamos chamar assim, ela paga a dívida. Mas ela pode cobrar dele depois também. As dívidas, elas têm que entrar na partilha, né? Uhum. E o ônus da prova, que é a responsabilidade de ter que provar, é da outra parte, de que essas dívidas, elas não foram feitas em benefício da família. Então, assim, é bem complexo. Situação de dívida é complexa, porque a gente tem que demonstrar que essa dívida, ela foi...
Entendi, porque, tá, não foi feito em benefício da família. Então, a família precisou, fez a dívida. Não, a dívida é da empresa, não pagou tributo porque não quis, porque estava muito caro, porque sonega, porque mil coisas. Mas tem que provar isso, e é bem subjetivo, né? Pois é, né? Se eu fosse criminalista, mas eu não sou, pra mim isso seria estelionato. Mas eu sou leiga, né? Poderia ser. Porque você coloca tudo no nome da pessoa e deixa o nome dela completamente esculhambado, pra não dizer outra coisa, Sim. né? Complicado, né? Fer, eu queria entrar num assunto aqui, mas não vai dar tempo de eu entrar no assunto com você, que é nessa pegada de... Eu nem sei se entra num algum conceito de violência aqui, mas era... Eu vou deixar para o próximo podcast. Ia falar sobre a questão de assédio. Aí eu não sei se eu nem chamo de assédio, de abuso, dentro da empresa entre pares, homens e mulheres. Porque, beleza, a gente tá falando de direito da família. Direito da família, casal, empresa familiar, né? A gente juntou tudo isso. Mas e se eu sou empregada, né? E aí eu tenho a violência contra a mulher no ambiente do trabalho. Eu não digo violência de mentira que a gente está falando aqui. Eu digo diferença salarial, preconceito. A gente não tem isso na Lei Maria da Penha, né? Porque a Lei Maria da Penha é voltada para o abuso de violência. Doméstico. Entendi. E a gente entra na outra lei, que é a lei CLT e etc. Agora, recentemente, a gente teve, né, uma inclusão aí na legislação sobre essas diferenças salariais que acontecem muito. Eu quero só abrir um parênteses nesse ponto. Esses dias eu peguei um Uber e daí ele falou assim: mas tá tudo muito certo. Eu nunca trabalhei com nenhuma mulher que recebesse menos do que eu. Isso é coisa de antigamente. Essa coisa de feminismo é uma coisa de antigamente. Não é. Porque se fosse de antigamente, não precisava ter uma lei te obrigando a fazer alguma coisa. Exatamente. Né? Então, assim, não é. Tá? É só... Mas é o que eu falei, a nossa bolha, a gente vê as coisas que estão dentro da nossa bolhazinha. A gente tem que olhar, abrir ela aqui, ó. E sabe o que é complexo? É uma bolha que representa 50% da população. Não fecha a conta. Sabe o que isso quer dizer? Que absolutamente em todas as bolhas existe isso. Saiu uma notícia esse ano da ONU que 84% dos brasileiros têm algum preconceito contra a mulher. 84%, amiga. A gente tá nessa estatística. A gente tá? Claro que a gente tá. Sabe, nos mínimos detalhezinhos, assim. Porque a gente foi criada assim. Essa mulher que você comentou, que está nessa situação de emprego, ela precisa se munir de provas. Gente, justiça precisa de prova. Não dá para você chegar falando: e tá acontecendo isso. Tá? A gente precisa ser estratégico, inteligente, organizar, ter um respaldo para poder fazer essa situação acabar, né? É diferente do tipo de prova para produzir em situação de violência psicológica, né? Não tô aqui misturando, tô falando dessa questão de salário. Questão de salário, dá para ela produzir prova, porque ela pode ir no RH, ela pode se informar, ela pode conseguir testemunhas que vão depor a favor dela para pedir essa equiparação, essa indenização. Entendeu? Então, respondendo isso, é nesse sentido. E, cara, puxa vida. Eu não falei tudo que eu queria falar e eu tô com uma super frase aqui que eu preciso falar, gente. Desculpem. Mas eu vou ter que falar de uma série que eu assisti, eu não me lembro o nome agora, não consigo me lembrar qual que é, mas eu anoto algumas coisas que eu assisto, eu vou anotando no celular. E aí eu peguei tudo que eu tinha lá e coloquei. A guria, ela era jornalista de uma... Pode pegar uma água. Ela era jornalista de uma revista num ambiente totalmente masculino. Então ela era a única mulher jornalista. E ela escrevia super bem. Mas ela nunca era enviada para Publicação.
Ela nunca era mandada para fazer algum tipo de reportagem do que ela queria, que eram grandes, só as pequenas. E aí, chegou um momento que ela falou, eu vou sair daqui porque eu não tá fazendo bem para mim, porque eu quero escrever mais, eu quero escrever melhor, eu quero me aprofundar em temas complexos e tal. E ela falou um negócio pro marido dela, ela falou assim, você pode ser uma grande profissional em um ambiente masculino, mas não importa o quanto você trabalhe, você ainda é mulher, você não é um homem. Não quero falar palavrão, mas que... que... Tá, Fer, vou deixar você 1 minuto para você falar suas considerações finais do que a gente conversou hoje, se você quiser. E daí hoje vamos encerrar, mas eu vou deixar você falar também sua última palavra. Tá bom, obrigada. Bom, eu quero te agradecer, né? Uma oportunidade para mim ímpar de poder estar aqui tirando esse tempo para conversar com você sobre as coisas que que nem diz meu marido, que eu respiro. São as coisas que eu vivo, assim, para tentar, né, sair desse ciclo. Nem todas nós somos infelizes. Às vezes a gente vive uma vida muito boa e não percebe que a gente passa por abuso o tempo todo e por desrespeito o tempo todo. Então, assim, apesar disso, não se cale, não fique sozinha, se comunique, busque as coisas que te fazem bem. Porque quando a gente aprende a se amar, a gente aprende a impor limite, e quem ama a gente de verdade respeita os limites que a gente coloca. Quem não ama, diminui, reclama, critica. Mas quem ama de verdade, aprende a respeitar. Então, a minha consideração final é essa, sabe? A gente só vai cuidar bem do outro quando a gente cuidar bem da gente, né? Aquela frase de avião, né? Primeiro você coloca a máscara em você. Então, primeiro coloquem a máscara em si próprias. Depois a gente olha e cuida do outro. Maravilhoso. Obrigada. Fer, super te agradeço também de você vir aqui. Usar seu tempo para vir aqui conversar comigo no meu podcast. Quero agradecer também todo mundo que está aqui comigo nesse primeiro episódio maravilhoso, perfeito, emocionado do meu podcast. Quero deixar para vocês o Instagram da Fer, que é @FernandaLoCardoso. Vai estar anotado em algum lugar ou por aqui. O meu Instagram, @PaolaHauser, vocês já conhecem. Vou pedir para vocês, se gostaram, dê aí um joinha aqui nesse vídeo. Compartilhem com quem vocês acham que precisa dessa informação. Eu acho que a gente falou de muito conteúdo importante. Falei para vocês que não era só de tributo que eu ia falar. Eu disse, vocês não acreditaram, era verdade. É verdade esse bilhete. E é isso, gente. Muito obrigada, até o próximo episódio.